Vou dar um exemplo aqui para você de como uma decisão errada em relação ao método de investigação reflete na qualidade do que você está buscando. Vamos supor o seguinte: eu trabalho em uma empresa de sondagem e recebo a seguinte demanda: olha, eu preciso que você faça 3 CPTs em uma determinada localidade aqui, que vão chegar ali a 20 metros. Bom, a minha primeira pergunta que eu faço ali ao solicitante é a seguinte: você por acaso teria alguma investigação que já foi executada na área? E aí a pessoa me manda: sim, tenho sim, ó. Eu tenho aqui, ó, uma sondagem mista que foi realizada no passado, tá? Essa sondagem mista, ela também chegou aqui a 20 metros. Ao olhar esse perfil individual de sondagem, eu já noto uma característica interessante. Até mais ou menos 3 metros, eu tenho um material classificado como aterro. Após 3 metros, é um material definido como um solo mole, né? Uma argila mole lá existente. O NSPT é baixíssimo, a 0, né? Desce aqui praticamente com o peso. Eu chego lá no campo, né? E antes de executar o meu CPT, o que eu vou fazer? Eu venho aqui com a minha sonda, faço um pré-furo em toda essa área aqui do meu aterro, e aí sim, a partir aqui da minha cota do aterro, eu começo o meu ensaio e vou lá na cota solicitada. Faço isso aqui para os 3 CPTs. Bom, a pessoa que me contratou recebe o resultado e me liga quase que de imediato. Fala assim: olha, tá faltando informação aqui. Eu falei: mas o que está faltando? Não, você me mandou aqui o CPT com 20 metros registrados, só que os 3 primeiros metros estão faltando. Eu falei: mas com certeza. Por quê? Eu tenho um material aqui de altíssima resistência, e se qualquer um de nós aqui pegar as normas, né, porque eu falo as normas porque tem mais de uma norma aqui para esse método, mas elas são unânimes. Elas falam lá que os materiais, quando são muito resistentes, eles têm que sofrer ali um pré-furo, ou seja, eu tenho que facilitar a entrada do meu cone. Porque como esse método ele é cravado estaticamente, o que vai acontecer? Se esse material é muito resistente, eu cravar aqui estaticamente, ele vai chegar na resistência máxima do cone e ainda vou danificar o equipamento. E dependendo do cone que eu estiver usando, esse é um cone mais simples, né? Um CPT aí, talvez com aquisição, com aquisições aí sem muita sofisticação, mas a depender da quantidade de sensores que eu for colocando aqui nesse equipamento, ele pode chegar aí da casa de 30, 40, 60 mil facilmente. Ou seja, eu vou estar danificando o equipamento. Então, eu informo a pessoa que eu fiz isso baseado na minha norma. Falei: olha, foi identificado um aterro aqui, não tem sentido eu avançar isso com o meu cone. E aí a pessoa fala assim: mas eu estava precisando exatamente aqui dessa informação dos 3 metros. Então, eu faço a pergunta: por que você pediu um CPTU, ou um CPT, melhor dizendo, né, até 20 metros? Quando você pega um projeto, né, uma campanha de investigação desse tipo, a primeira coisa que vem à cabeça é que você vai fazer alguma estrutura aqui que vai necessitar de um carregamento até essa profundidade, talvez um projeto aí de fundações profundas. Só que nesse caso a pessoa queria fazer fundações rasas, utilizando o quê? Um radier. E aí o que acontece? O método de investigação aqui está incompatível com a solicitação. Ao invés de ser um CPT, ela deveria ter pedido um PMT, um ensaio, né, pressiométrico. Ela faz aqui, né, o pré-furo, insere lá a sonda e ela faz a expansão da câmara, né? Ou seja, às vezes nós no dia a dia acabamos na pressa, né, reaproveitando campanhas ou especificações técnicas de outros projetos, ou mesmo pegamos a dica com algum colega sem investigar ou sem entender o que esse método de investigação ele tem a oferecer. Espero que tenha ajudado aí um pouquinho, né,
no esclarecimento em relação a que um método faz e o que um outro método faz. E esse tipo de exercício você tem que estar atento em fazer para cada projeto e escolher assim o método que seja o mais adequado. Espero que tenha gostado e vamos continuar, hein? Tem muito conteúdo lá no nosso blog e também no nosso canal do YouTube. Muitos conteúdos que inclusive conversam entre si. Tchau!